Uma mulher que escreveu na casa dela assim, acho que foi o senhor conta, né? Esta casa pertence ao Senhor Jesus. Ó, Jesus está na casa. Aí o vizinho dela não gostou não. Gostou não. O vizinho dela chamou a mulher e falou assim, nunca entrei numa igreja, nunca li Bíblia, não sou crente. Mas o Jesus que eu já ouvi falar nessa casa, mas nunca, essa mulher é louca. Você vê, tem 10 anos do marido dela saiu para comprar um leite. Nunca voltou, por certo não achou a marca que ela queria, mas já tem 10 anos. Os filhos vivem acuados dentro do quarto, tudo com medo, vivem gritando, chorando, ela espanca todo mundo. O cachorro não sai da casinha de medo. O periquitozinho, aquele bichinho, o passarinhozinho dela, voou. O papagaio não voou porque ela cortou a asa, mas eu vi, ele foi embora a pé. Foi embora, a pé, ele foi embora. Ele foi gritando, tchau, obrigado, tchau, obrigado, tchau, obrigado. Eu preciso parar com isso. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que Jesus estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava, fizeram um buraco e baixaram o leito onde estava o paralítico. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoava entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém. O texto é claro quando diz que Jesus estava em casa. Na verdade, Jesus não está numa casa. O texto diz que ele está em casa. Quando a gente vai ler a Bíblia Sagrada e estuda um pouco a respeito de Jesus, a gente sabe que ele não é dessa cidade chamada Cafarnaum. Ele foi criado em Nazaré, ele nasceu em Belém, na Judéia. Mas quando ele completa seus 30 anos de idade, ele resolve morar nessa cidade, morar em Cafarnaum e fazer desse lugar o seu quartel-general. Ele escolheu a casa da sogra de Pedro. Dos 12 apóstolos, Pedro é o mais crente, ele mora com a sogra e leva a galera todinha para morar lá também. Todo mundo mora lá. Não vou falar mal de sogra. O pastor José Gonçalves diz que quem fala mal da sogra, cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Pastor, não posso falar mal dela? Não pode. É que não tem nada de bom para falar. Só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Se você não tem nada de bom para falar dela, cale sua boca. Só ore por ela, Senhor. Recolhe a tua serva, Senhor Jesus. Orar não é pecado. Jesus vai morar na casa da sogra de Pedro, ou na casa de Pedro. O que me deixa feliz ao estudar o Novo Testamento, os 4 evangelhos, é que você vai observar, por exemplo, Mateus ou João, Jesus está sempre em algum lugar fazendo alguma coisa, mas Marcos, como escreve para os romanos, Jesus está sempre passando, entrando Jesus, saindo Jesus, passando Jesus, mas aquilo não está passando, ele está em casa, não é qualquer casa, ele está na casa onde ele mora, não é dele, mas ele está lá. E esse texto me conta o que acontece numa casa que Jesus escolhe para morar. Quais são as características de um casamento que Jesus decide viver nele, morar nele, estar nele? Onde é que Jesus se sente à vontade? Ou quais são as marcas de uma casa ou de um lugar onde Jesus decidiu? Aqui eu quero ficar, eu gosto daqui, vou ficar aqui. Será que é uma casa onde há perfeição? Se fosse, não teria um paralítico? Jesus escolhe morar numa casa de uma mulher que a dona da casa tem febre, está doente. Então não é a perfeição que ele procura. Então quais são essas marcas? Jesus está nessa casa. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Se
se eu colocar câmeras escondidas lá na sua casa, eu vou ver Jesus lá? Pastor, não tem como. O senhor vai ver ele aonde? Na sala? Não, nas suas palavras. O senhor vai ver ele deitado na cama? Não, no vídeo que passa no celular e na televisão. Porque ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com a língua que você fala aqui, tem a ver com a língua que você controla lá. A distância entre o que eu prego e o que eu vivo revela o meu caráter. Tinha um cara pregando, e a irmã disse assim: pastor, não estou te ouvindo, fala mais alto. E ele estava desesperado, aos gritos, até que ele não resistiu, porque ela no meio da igreja dizia: fala mais alto, grita mais alto, não estou te ouvindo. Quando a voz dele superou a dela, ela fez assim, ó. Ele disse: é surda? Ela disse: não, é que eu conheço o senhor, a gente é vizinho, né? Suas atitudes estão falando mais alto que as suas palavras. Eu não acho difícil pregar para casais, não acho. Eu não acho difícil ministrar às pessoas, eu não acho difícil você ter muitas teorias. O meu maior desafio, a maior dificuldade do Mark Anderson não é pregar no evento mais relevante de casais do Brasil, que é o que nós estamos vivendo. Vou completar 20 anos, é o sonho de todo pregador de casais, é pregar aqui. Esse não é o meu desafio. Meu desafio, por exemplo, eu erro uma vez no ano. É muito raro, muito raro. Eu estou naquele nível Jesus Júnior, tipo... Só que quando eu erro, ela pega meu livro de casais e abre na página, olha aqui, página 73. Dá uma lida. Jesus está nessa casa, e eu disse de câmaras escondidas, porque se eu for te fazer uma visita, você vai fazer de tudo para me mostrar que ele está lá, que está tudo bem, que está tudo certo. Como é que você recebe visita? Quando você recebe visita, o banheiro está limpo, o cachorro amarrado e os meninos tudo treinado, é tudo organizado. Um dia eu fui jantar numa casa, o banheiro estava tão limpo que eu disse: traz o prato, vou comer aqui. O homem era tão educado, ele era tão gentleman, eu estava com uma raiva dele. Eu fiquei olhando para ele e falei: você não pode ser tão educado. Ele era lindo e educado. Eu falei: a voz dele deve ser... Ele cumprimentou: a paz do Senhor, pastor. Que ódio que eu fiquei dele. Um cara gostoso, sarado, com o cabelo penteado, educadíssimo. Falei: vai dar ruim para mim. Quando eu entrei no carro, minha mulher falou: tá vendo? Eu disse: eu queria ver agora que eu saí. A única palavra que não existe no dicionário da família é reputação. Como que eu cuido da minha reputação para minha esposa? Não dá, né? Até porque reputação você faz com maquiagem, caráter é só com cirurgia. E o casamento é a ferramenta mais afiada na cirurgia de um caráter. Porque é em casa que eu revelo a veracidade da minha fé cristã. É no meu casamento, não é fora, sempre em casa. Será que se colocarmos câmeras, vamos ver Jesus por ali? Lá na sua casa? No dia a dia, no relacionamento? A Bíblia diz que Jesus estava em casa. E quando eu olho para o texto, ele salta aos meus olhos com algumas verdades, algumas coisas, algumas marcas, inclusive a metade delas eu aprendi com o pastor Josué. Não nessa mensagem, mas são princípios bíblicos. O texto vai me dizer assim, que Jesus estava em casa. E ele estava cumprindo o propósito dele, que não é fazer milagres. O texto diz assim: e Jesus ensinava. Se Jesus é um mestre, se a casa está cheia de alunos e ele ensina, essa casa é uma escola. Talvez uma das principais verdades a respeito da presença de Jesus em qualquer lugar é que ali se torna um espaço de aprendizado, uma escola de verdade. Aliás, com Jesus ou sem ele, a casa é uma escola. A família é a primeira ponte que Deus coloca entre nós e o que vamos viver lá fora, é a sociedade. Tudo que nós vivemos hoje,
aprendemos em casa, ou apanhamos porque não aprendemos. O caráter é forjado no ventre da família. Na nossa casa nós recebemos valores, crenças, referenciais. É em família que nós somos forjados como seres humanos. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas. Você um dia foi uma flecha, te deram um alvo, te deram um destino, ou nunca te deram um destino. Quem sabe as crises do seu relacionamento hoje não é a ausência da sua força de vontade. Talvez você não teve referências, não aprendeu, não ouviu, não entendeu. A relação que você tem hoje com o seu marido pode ser defeituosa por causa de uma debilidade na relação com o seu pai. E assim acontece com o homem também. Do mesmo jeito, talvez um abandono da mãe, alguma cisão, uma disrupção, alguma coisa aconteceu e hoje você enxerga na sua esposa inconscientemente aquilo que de alguma forma foi muito difícil na sua casa. Casa é escola. Anote aí se você estiver escrevendo. Mais importante do que quem foram os seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Mais importante do que quem foram os seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Sabe, mudar a minha geração, decidir ou tomar decisões que tem a ver com o futuro. Usar o passado como lição e não como prisão. Se a escola da sua família foi pesada, foi difícil, foi dolorosa, use como lição e não como prisão. É uma plataforma, voe, está na hora de ir embora. Quando eu vejo uma criança que briga, que xinga, uma criança em desespero, uma criança com muitos problemas, ela não é um problema, ela reflete uma imagem. É na educação dos filhos que eu conheço a educação dos pais. Há um provérbio árabe que diz assim: se o pai é um alho e a mãe uma cebola, como é que esses meninos vão cheirar a mão? Não tem jeito. Se o pai é um alho, a mãe é uma cebola, como pode os filhos exalar um excelente perfume? Nós aprendemos muito mais através do que vemos do que com aquilo que ouvimos. Eu vejo uma geração de pais hoje que entregou a educação dos filhos ou terceirizou o cuidado dos filhos ao Estado, à escola, ao governo, à igreja, sendo que a responsabilidade primeira somos nós somos a primeira cartilha que eles olham, que eles leem, e se os ouvidos do seu filho estão fechados ao conselho, os olhos estão abertos ao exemplo, eles estão de olho na gente. Eu li um livro de desabafos infantis, um livrinho, crianças que fizeram orações e os pais anotaram, e uma menininha disse: papai do céu, a minha mãe não come quiabo, e ela me obriga a comer. Meu pai não vai mais à igreja, me obriga a ir com a minha mãe. E ela termina a oração aos 6 anos de idade, dizendo: papai do céu, me faz crescer logo, porque quando eu for grande, nunca mais como quiabo e nunca mais coloco os meus pés numa igreja. Seu filho olha para você, ele gostaria de se casar com uma mulher igual a você? Sua filha olha para você e gostaria de se casar com um cara igual a você? 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Eu tive o privilégio de morar com a minha família em Londres por 3 anos. Foi muito bom, experiência maravilhosa. Os meus filhos estudavam na escola cristã, anglicana, protestante. Presta atenção nisso. Cristã não é católica, é anglicana, protestante. Na escola deles tem ensino religioso toda quarta-feira. Eles falam sobre cristianismo na aula. E na sexta-feira tem culto. Quarta-feira tem ensino, sexta tem culto. Escola cristã protestante. 80% dos alunos são muçulmanos. Vou repetir para você entender. Não é uma escola católica, não, é protestante. Que tem culto toda sexta e tem ensino de cristianismo na quarta. A maioria dos alunos é muçulmano, são muçulmanos. Uma criança muçulmana, ela chega em Londres e ela vai para a escola aos 6 anos de idade e ela sai aos 16. Quantos anos o menino ficou na escola? 10 anos ouvindo cristianismo, 10 anos assistindo culto, 10 anos numa escola cristã,
10 anos numa escola protestante. O menino entra muçulmano e sai muçulmano. Por quê? Por quê? Porque a instrução em casa é mais relevante do que do portão para fora. Ensina a criança no. Ensine a criança no. Mais importante do que quem foram os seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Quando é que nós vamos entender que há uma agenda no mundo inteiro com relação à ideologia de gênero e outras coisas, e quem está ensinando os nossos filhos é a internet. Quem está forjando o caráter deles é o TikTok. Porque não temos tempo, estamos ocupados em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, ao invés de deixar filhos melhores para esse mundo, deixando herança e esquecendo do legado. Pastor, toda casa é uma escola. Toda casa é uma escola. A sua é uma escola. Eles estão aprendendo todos os dias com o que ouvem e com o que veem. Estão sendo tratados, forjados, amadurecidos na sua casa. Qual que é a diferença de uma casa que tem Jesus para que não tem? É que o texto diz que Jesus estava na casa e diz assim, ensinando a palavra. A palavra. Ela é a verdade absoluta. Então os princípios que estão nela são inegociáveis. Ensinar o evangelho aos nossos filhos, ou fazer com que eles conheçam a verdade do reino, é responsabilidade nossa, não é da igreja. Não é do retiro dos adolescentes. Quando eu chegar ao céu, Deus não vai me perguntar quantos eventos eu preguei, quantas mensagens eu tenho. Deus não vai perguntar quantas vezes eu li a Bíblia. Ele não vai pedir meus diplomas. Ele não vai perguntar a chave do meu carro e nem o extrato da minha conta bancária. Ele vai olhar nos meus olhos e ele vai dizer para mim, te dei herança. É a única herança que eu te dei. Só isso. Herança, eu te dei bens, mas a herança foi essa. Como foi que você cuidou da herança que eu te dei? Isso é sério. Uma casa que tem Jesus é uma escola. Segundo, Jesus estava lá e a Bíblia diz que ele, como médico dos médicos, cura um paralítico. E aí o texto vai me dizer que tem 4 homens que foram capazes de carregar o enfermo. São ajudantes, são enfermeiros, são cuidadores. Um médico dos médicos está na casa, tem 4 cuidadores e um doente curado. Essa casa é um hospital. Sua casa é um hospital? Lugar de cura. Eu não estou dizendo de cura física, não. Eu estou falando um lugar de cura para as enfermidades emocionais. A pandemia provou para nós que estávamos muito mais doentes do que imaginávamos. O lockdown, a pandemia, não trouxe crise para dentro de casa, apenas revelou as crises que já existiam. Quando Golias aparece, ele revela a coragem de Davi e a covardia de Saul. O mesmo Golias. O mesmo Golias que revela a covardia de um, ele revela a coragem do outro. Quando o gigante aparece, quando a crise vem, ela põe para fora aquilo que nós talvez nem imaginávamos que estava acontecendo. Isso aconteceu na parábola da dracma perdida. Quando a moeda perde, a primeira coisa que a mulher faz é acender a luz. Diz que ela varreu a casa. Por quê? Porque ao acender a luz, ela viu sujeira. Tem perdas que vêm, não para a gente reencontrar o que perdeu, mas para limpar a casa, para reorganizar a casa. Essa casa que Jesus está é um hospital e a minha precisa ser. Só que hoje nós nos ferimos com palavras, nós nos ferimos com atitudes, com gestos, com críticas. Tem gente se ferindo com silêncio. Pastor Josué diz uma frase que para mim é muito forte: o silêncio é a antessala do divórcio. Onde impera o silêncio, reina a morte. Quando as palavras silenciam, a morte começa a falar. Porque as palavras alimentam. Foi o silêncio de Adão que matou o primeiro casal. A serpente fala com Eva, e Adão está em silêncio. A serpente entrega um fruto, ela pega o fruto, Eva come o fruto e Adão está em silêncio. Eva entrega o fruto para Adão e ele está em silêncio. A serpente ofereceu para Eva o que Adão omitiu: palavras. Porque quando eu não alimento,
a serpente tem alimento abundante. Tudo que não é alimentado morre. Como que a minha casa vai ser um hospital se lá impera o silêncio? Se na nossa comunicação a dificuldade está extrema, não se fala mais, a área do meu relacionamento sobre a qual eu não falo provavelmente está morrendo. Você há de convir que a nossa comunicação é muito complexa, porque a gente pensa diferente, nós temos tudo diferente, entre homens e mulheres, visão, tato, olfato, paladar, audição, a nossa maneira de enxergar a vida é diferente. A comunicação já é complexa, se a gente não se esforçar então. Homens são diretos, curto e grosso. Uma mulher nunca vai direto ao assunto, porque perde a graça. Uma mulher gosta de ser lida nas entrelinhas. Ela joga para o ar e espera que você decifre e ore e jejue para entender o que aconteceu e clame por graça ao Eterno. Uma mulher nunca vai dizer eu quero sexo hoje. Se a sua mulher já te falou isso, parabéns. Estou numa inveja. Eu estava viajando com a minha esposa. E aí de repente ela falou assim: ali na frente tem uma coxinha tão gostosa. Eu respondi igual um boi. Vou perguntar só aos homens. O que você acha que eu fiz? Eu passei direto. As mulheres ficam insensíveis. Seu grosso, bruto, ignorante. Por que não disse, ali na frente tem uma coxinha que eu quero comer agora? Pronto. Pastor Josué, ela só fez um comentário que tinha uma coxinha. Você já viu o homem assistindo o gol que já foi feito no dia anterior? Ele assiste 6 vezes o mesmo comentário. Está entendendo que a gente tem dificuldade de entender comentário? Não acontece na sua casa, mas na minha. Às vezes nós já estamos indo dormir, porque é isso que a gente faz depois que casa. A gente dorme. Quer saber se a sua mulher está afim de sexo? Se o seu marido está afim de sexo? Põe o dedo no nariz dele. Se ele estiver respirando. Aí estou falando de casa como hospital. Estou falando da dificuldade da comunicação. Aí eu fechei tudo, tranquei tudo. Ela já tinha ido deitar mais cedo, para fingir que estava dormindo. Aí ela foi, estava lá deitada. Aí eu fui trancar tudo e ela já estava deitada. E ela sabia que eu estava bebendo água, porque dava para ouvir. A gente morava numa casa muito pequena e eu estava na cozinha, aquele silêncio de noite. Lá do quarto, certeza que ela estava ouvindo. Certeza. Aí eu vim, deitei, ajeitei o travesseiro. Sabe aquela ajeitada que você se organiza assim e fala, agora a cama disse bem-vindo, em nome de Jesus. Quando eu estou quietinho, ela pediu água? Não, perde a graça. Ela falou assim, eu estou numa sede. Solomana de Marrete, Solomana de Guerã, só se for. Você se viu aqui agora, né? Nós temos dificuldade na comunicação, que é natural, e nossas diferenças não nos tornam inimigos, elas nos completam. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não tem como minha casa ser um hospital onde se fornece veneno. A Bíblia diz que língua ou é remédio, ou cura ou mata.
Porque se no meu relacionamento não se oferece remédio, não é hospital, é cemitério. Aí eu não sou um agente de cura, eu sou um coveiro. A gente come estresse na rua, come estresse no trânsito, come estresse no trabalho e vomita onde? Por que a gente vomita em casa? Porque nós confundimos intimidade com desrespeito. Provérbios capítulo de número 16 e verso 24 diz que palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma, saúde para os ossos. O apóstolo Tiago diz que a língua é como o leme do navio e o freio do cavalo. Para que serve o leme do navio e o freio do cavalo? Para dar direção. Suas palavras vão conduzindo o seu casamento, vão conduzindo o seu ato sexual, vão conduzindo os seus filhos. E aonde é que nós estamos chegando? Minhas palavras vão pavimentando um caminho. Qual é o destino dele? Qual destino você tem dado aos seus filhos, ao seu casamento? Eu me lembro um dia que eu cheguei de viagem, eu estava viajando bastante, viajando muito. E aí eu cheguei no aeroporto em Goiânia e minha esposa foi me buscar, ela sempre ia me buscar. E sempre que ela ia me buscar, que eu ia para o carro, ela estava sentada do lado do passageiro. Porque eu nunca entendi porque que ela não gosta de dirigir perto de mim. Só não mais na Dima. Por que será? Quando eu cheguei, ela estava do lado do motorista. Ela fez assim. Aí entrei do lado do passageiro, sentei. Ela falou, você deve estar cansado, né? Cansou da viagem, vou dirigir para você. Ela falou, sabe o que é? Aconteceu um pequeno incidente aqui, do lado esquerdo do carro. Está entendendo que ela não queria que eu desse a volta, né? Mas não foi nada demais. Um arranhãozinho. Cheguei lá em casa, quando eu desci do carro, que eu dei a volta, falei, cadê a carreta que passou aqui? Peguei e liguei para o cara do seguro. Ele falou, você esqueceu de renovar, viajou, não renovou? Está cancelado. Eu olhei nela, não pensei em divórcio, só em assassinato. Aí fiquei olhando, aí fui orar. Dobrei os meus joelhos e eu fui reclamar com Deus que eu estava cansado, que eu tinha outras coisas para pagar, que a gente estava cheio de coisas para resolver, as finanças não davam, e fui reclamar. Depois de uns 40 minutos orando, o Espírito Santo disse, eu sei que você está preocupado com a parte financeira, realmente custa caro algumas coisas. Agora responde para mim, o que é mais barato? Consertar o seu carro ou o coração da sua esposa? Levantei, respirei fundo. Fui até ela, dei um abraço e disse, querida, o carro foi feito para usar. E fiquei pensando, não desse jeito, mas... Só que eu só pensei, eu não falei. Isso aí. Qual destino nós estamos dando? Muitas vezes, casamento é trocar o elogio de muitos pela crítica de um só. Infelizmente, alguns relacionamentos, um casamento é isso, é trocar o elogio de muitos pela crítica de um só. E ninguém morre com indigestão quando engole uma palavra que não deveria ser dita. E a gente fala. Quem diz tudo que pensa não é franco, é mal educado. O apóstolo Paulo diz que eu preciso dizer tudo, a verdade, em amor. Não é o que você fala, é como. Como é que eu vou semeando lixo o dia todo e depois quero colher pérolas? Olha para mim. Se você não retirar o lixo da sua casa, chegará um dia em que você vai ter que retirar a sua casa do lixo. Para de jogar entulho. Eu me lembro um dia que eu cheguei em casa, eu fiz a 8ª série 3 vezes. Tudo que eu faço é bem feito. Aí, cheguei em casa. O que vocês estão rindo, gente? Vocês são mal demais. Eu cheguei em casa,
Aí falei para minha mãe assim: mãe, que cor é o amor? Ela disse: é vermelho. Eu falei: tá aqui meu boletim, te amo. Aí a gente conversou, aí passou. Aí meu pai chegou. Meu pai pegou o boletim, colocou em cima da mesa, sentou de frente comigo. E ele disse assim: você é um fracasso. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho vergonha de você. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Espírito Santo diz à minha alma que alguém que entrou aqui, no seu coração tem uma floresta com frutos podres que foram gerados de palavras de antigamente, de um outro relacionamento, de um pai, de uma mãe, de alguém que não temia a Deus, que não entendia e lançou em você, e até hoje você acredita nisso. Eu acreditei por longos anos. Não conseguia terminar a escola, não conseguia terminar o seminário de teologia, não conseguia terminar a faculdade. Primeira crise do meu casamento, eu só tinha uma certeza: vai acabar. Eu vivi uma vida de atropelos, de retrocessos, porque aquilo gritava na minha alma: nasci para ser um fracasso. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Mas um dia eu descobri qual a minha identidade em Deus. E eu descobri que o perdão. Conversei com ele, nós nos abraçamos, já falamos sobre isso. Estou tão sarado que hoje eu decido falar sobre isso. A partir dali, virou uma chave na minha vida. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Uma casa que tem Jesus não é só uma escola, mas ela tem que necessariamente ser um hospital. Onde nós diminuímos as críticas, aumentamos os elogios, vigiamos no que falamos, guardamos para nós palavras que ferem, porque para ser um hospital não pode ter veneno, tem que ter remédio. Primeiro, uma escola. Segundo, um hospital. Terceiro, uma casa em que Jesus está nela, é um refúgio. Um lugar de paz. Olhe para mim. Você tem noção de quantas pessoas tinha nessa casa? O texto diz que não havia lugar junto à porta. Está no singular, só havia uma porta. Uma casinha pequena e está lotada. Sabe por que ela está cheia? Aqui na minha Bíblia, não procure na sua. Não procure na sua, não tem. Na minha Bíblia tem, aqui em Acrescentares, perto de Heresiastes, capítulo 1312. Aqui tem uma lista das coisas da casa de Pedro. Está aqui, ó. A piscina aquecida. Tem uma sauna, tem ar-condicionado nos quartos, tem um sofá gigante, tem Netflix instalada. Tem um Wi-Fi de alta velocidade e uma garagem para 4 camelos. Tem isso na casa de Pedro? Por que ela está cheia? Por causa da presença. O príncipe da paz está lá e é tão gostoso ficar perto dele, que é no deserto, na Palestina, a casa é pequena, está lotada, e ninguém quer sair, porque é maravilhoso ficar lá. Existem casas que nem quem mora nela quer voltar para ela. E não adianta só eu orar, ou clamar, ou pedir um milagre, eu preciso decidir ser um agente de paz, trazer paz para minha casa, em tudo que eu faço. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, e o pastor Douglas citou hoje de manhã, quando ele escreve aos Gálatas, ele escreve para 4 igrejas: Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Estava tendo uma confusão na igreja, e ele diz assim: cuidado para que não vos mordeis e vos devorais. Tem gente se mordendo em casa. Não dá para ser um refúgio. Vou te explicar o que é refúgio, presta atenção. 3 horas da manhã, você está de carro e a gasolina acaba. Aí você desce do carro para procurar uma gasolina, aparece um pitbull desse tamanho assim. Aí ele sorri para você. Aí vem uma voz do além: eis meu servo que eu falo contigo. Vaza, porque o bicho vai pegar. E você sobe a rua. E ele vem atrás. O Satanás está até o diabo está endemoniado. E vem. E de repente um portão abre. Gente, se você está correndo de um pitbull, 3 horas da manhã, de madrugada, sozinho, eu te juro que você ouve anjo cantando. Quando abre o portão, aleluia,
Quando você entra, que fecha o portão, o pitbull fica de fora. Você está aqui, ó. Essa casa foi um? Foi um refúgio. O problema é que em algumas casas o pitbull está aí de dentro. Dá uma olhadinha de lado assim, vê se ele está aí. Tem os caras estressados demais. Você sabe que o homem é muito mais estressado que a mulher? Por várias razões. Já foi dito aqui, por causa da testosterona. O homem tem mais testosterona, ele fica estressadão, quer falar grosso, quer falar alto. E por que o homem é estressado? Porque você não consegue convencer uma mulher no argumento. Você tem que estressar, ué. Você já tentou convencer uma mulher no argumento? Bem, querida, primeiro que a gente vai lá devagar. Já viu que a gente fala devagar? Você já viu que a gente demora a processar? O centro da fala do homem é difícil de achar. É por isso que tem mais homem gago. Até ela achar a palavra, fica... Esqueci. Até ela achar, onde é que está? Fica aqui. Como é que você convence a mulher no argumento? Aí a gente vai lentamente tentando raciocinar. Querida, eu estava pensando... Ela queria pensar... Vai no cara, vai ser assim! Aí para não morrer... Teve um cara que ele foi naquelas lojas agropecuárias comprar veneno para matar rato. Eu vim comprar um veneno para matar rato. A mulher disse, o senhor vai levar agora? Não, eu vou trazer os ratos para comer aqui. O homem é bruto, é grosso, é estressado. É bruto, resolve tudo na pancada. Você sabia que um homem precisa... Aí a gente volta àquele negócio da irmã que pregou aqui de manhã, daquele bichão assim, daquela taturana que ela mostrou aqui, aquele negócio que ela mostrou aqui. Eu não quero ficar falando muito para eu não pecar, porque eu sou santo. Aí, você sabia que um homem, ele recebe 5 injeções de hormônio por dia para a produção de esperma? Não é por vez, é por dia. Aí quando não libera, aí você fica vendo esse cara. A irmã me vem e mostra. Oi, o cara falou assim. Te juro que o irmão lá atrás... Por que vocês riem disso? Pastor Josué fala nas mensagens sobre o bom humor. A gente está muito estressado, gente. Homem estressado. Mulher estressada, TPM, treinada para matar. Muito estresse. Estresse excessivo. Sobrecarga, porque antigamente ela tinha cuidado dos filhos, do marido, agora outras coisas foram surgindo e ela se tornou relevante na sociedade, a gente sabe da necessidade. O estresse, não está conseguindo controlar o próprio estresse. E vai acumulando, vai acumulando. A Bíblia fala que é melhor você morar sozinho do que com a mulher rixosa e iracunda. Iracunda é tipo... No latim é ira com corcunda. O que é rixosa? Você já viu uma porta que não tem óleo? O cara chega em casa, ela já vai... O cara fica... Ele vai tirar o sapato, ela fica em volta. O cara vai beber água. Já falei, o cara entra no carro, ela fica rodeando o carro. Já falei pra você, o cara vai pro banheiro, ela fica na janela. O cara fala, é o Satanás que de longe. Eu tenho até chifre, mas nunca casei. Eu não entendo nada disso aí que vocês fazem aí, ó. Nós estamos
chatos por coisinhas tão ridículas. Pedi perdão para minha esposa. Falei, me perdoa? Ela disse, por quê? Porque eu estou chato? Ela disse, não, você não está chato. Eu vou embora. Até vocês. Ajuda. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou, os muçulmanos têm os xiitas, aqui em casa tem os chatos. Povo chato. A gente não ri mais. A gente acha que seriedade é santidade. Nem sempre. O dia que você for para sua casa, desliga a internet, desliga tudo. Liga uma série da Netflix, põe os colchão no chão, arrebenta a pipoca, embaraça as pernas todo mundo assim, você, mulher, os meninos, todo mundo. Sabe como é que eu chamo isso? Culto. Porque se Deus sorriu, é culto. Deixa de ser chato. Enjoado. Eu ia falar outro negócio que eu vi de manhã, mas não posso. Vamos lá. Não, eu estou. Uma casa que tem Jesus é uma escola, ela é um hospital, ela é um refúgio. Agora olhe para mim. Tenta raciocinar comigo, eu estou caminhando para o final. Eu termino em 45 minutos, presta atenção. Tenta raciocinar comigo. Jesus está nessa casa, olha para cá. Ele está na casa, teve cura, ele estava ensinando Bíblia. E quando o cara foi curado, diz que todos deram glória a Deus. Qual é o lugar que tem glória a Deus, que tem cura, que prega a Bíblia e que Jesus está? Uma igreja. Nós secularizamos a nossa vida. Então tem coisa que é secular, tem coisa que é religiosa. Isso foi a igreja católica que te ensinou. Tudo é santo, tudo é dele. Até comer e beber, façais tudo para a glória de Deus. Então minha casa tem que ser um ambiente de culto, de celebração. O Espírito Santo estar na minha casa, ele se sentir confortável e ser adorado no que eu falo, no que eu faço. Não é perfeição, mas não pode estar ausente de adoração. Gente, quem me ensinou a orar foi minha mãe. Minha mãe nunca me disse, você tem que orar, você tem que orar. Não. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Eu passei a minha adolescência inteira. Às vezes eu acordava 3 da manhã, 4 da manhã, assustado. A minha mãe ajoelhada aos pés da cama, debruçada nas minhas pernas. E eu ouvia de madrugada, ela falando bem baixinho, livra esse menino das drogas. Usa ele na tua obra. Nossa casa precisa ter um altar de adoração, um lugar onde Deus é honrado, onde Ele é glorificado, aonde o Espírito Santo tem a liberdade de estar. Não dá para estar num lugar que não é hospital, que não é refúgio, que não tem cura, que só tem gritaria e desrespeito. Não dá. Lá em Goiânia tem uma febre de adesivo. Os crentes gostam de pôr adesivo por todo lado, principalmente nos carros. Um dia eu estava andando atrás de um carro, estava assim, se você ama Jesus, buzine. Eu buzinei. O Satanás olhou de longe e disse, peguei 2. Porque aí, o irmão só faltou falar que a minha mãe era linda, ele ficou possessa. Falei, irmão, você que mandou buzinar, né? Outro dia eu estava andando atrás de um carro, uma porta verde, outra amarela, tudo amarrado de arame, saindo fumaça, mas muito ruim. Estava assim, presente de Deus. Aí eu parei atrás e falei, Senhor, se algum dia o Senhor quiser me dar um presente, desse aí não. Aí me faz lembrar de uma história que o pastor Josué conta. Acho que foi o pastor Josué que contou. De uma mulher que escreveu na casa dela assim, acho que foi o que o senhor conta, né? Esta casa pertence ao Senhor Jesus. Ó, Jesus está na casa. Ah, o vizinho dela não gostou não. Gostou não. O vizinho dela chamou a mulher e falou assim, nunca entrei numa igreja, nunca li Bíblia, não sou crente. Mas o Jesus que eu já ouvi falar nessa casa, mas nunca, essa mulher é louca. Você vê, tem 10 anos do marido dela saiu para comprar um leite. Nunca voltou, por certo não achou a marca que ela queria, mas já tem 10 anos.
Os filhos vivem acuados dentro do quarto, tudo com medo, vivem gritando, chorando, ela espanca todo mundo. O cachorro não sai da casinha de medo. O periquitozinho, aquele bichinho, o passarinhozinho dela, voou. O papagaio não voou porque ela cortou a asa, mas eu vi, ele foi embora a pé. Foi embora a pé, ele foi embora. Ele foi gritando, tchau, obrigado, tchau, obrigado, tchau, obrigado. Eu preciso parar com isso. O senhor me perdoa? Depois do que eu vi que hoje cedo, o senhor perdoa qualquer. Tá tudo tranquilo. Tá de boa. Aí, meu coração chega. Aí um dia ela levantou de manhã para ir para a igreja. Aquele cabelão, aquele saião, aquele blusão, aquele linguão. Aí ela foi para a igreja cedo. Foi falar em língua. Ela terminou de falar as línguas dela lá e voltou. Quando ela chegou em casa, te juro, ela ficou impressionante. O vizinho dela escreveu uma frase embaixo da dela. Ficou escrito assim: esta casa pertence ao Senhor Jesus, vírgula, mas está alugada para o diabo. O pastor Josué rindo da história dele, acho que engraçado isso. É demais. É. O grande pregador da história, Moody, ele disse que quando Jesus está em casa, os vizinhos vão perceber isso. Uma família que vive os princípios da palavra, uma família que vive, não é que prega. Uma família que frequenta a igreja, não é isso não. Até porque ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja, não faz de você um cristão, não é isso. Uma família que vive os princípios do evangelho, fala muito mais alto em favor do evangelho, do que todos os sermões que a gente consiga pregar. Sabe a diferença entre céu e inferno? É que no inferno está a ausência de Deus. Sua casa não precisa ser perfeita para ser uma antessala do céu. Só precisa ter Jesus lá. A Bíblia diz que quando os caras quebraram o telhado, aí Jesus olhou e a Bíblia diz assim, e vendo Jesus a fé. Porque se Jesus está numa casa, uma coisa que não pode faltar nesta casa, fé. Uma casa que tem Jesus, além de ser escola, hospital, refúgio, igreja, é um lugar que tem que ter muita fé. Como é que Jesus viu a fé? 4 homens quebrando um telhado, sujos, rasgaram a roupa, estão lá suados, lutando para descer um paralítico que não se ajuda. Jesus olha, tem 5 homens. Oi, atitude. Jesus está agindo, atitude, porque a fé sem obras tem que ter o quê? Atitude. Escreve aí. Telhado quebrado, paralítico inteiro. Paralítico, telhado inteiro, paralítico, quebrado. Telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. Você está entendendo que não retiraram telhas, fizeram um buraco, quebraram a casa. Quebraram a casa. E não é qualquer casa, é a de Pedro, para ele arrancar a espada e sair cortando a orelha de todo mundo. Quebrar a casa. O que você está disposto a quebrar para as paralisias cessarem? Pastor, estou com um problema financeiro, eu quebro o telhado. Não, pode ser o cartão de crédito. Pastor, eu não consigo perdoar, que tal quebrar o orgulho? Pastor, estou sendo tentada, está me cercando, estou me sentindo cerceado, tentado, está me mandando mensagem e eu estou gostando. Bloqueia! Quebra. Mexe na estrutura. Na vida não tem perdas sem ganhos, não tem ganhos sem perdas, aliás. Um dia que você está disposto a mexer, a quebrar, a mexer na estrutura para que as paralisias cessem. Eu me lembro que eu estava viajando muito, pregando muito, viajando muito. E eu falei, gente, eu preciso passar um pouco de tempo em casa, com meus filhos à igreja. Eu estou andando demais, viajando muito, graças a Deus, foi um tempo maravilhoso. Aí eu decidi ficar todo final de semana em casa. 1 mês, 4 finais de semana em casa. Sabe o que aconteceu? Eu perdi 60% da minha receita.
Pastor, e aí, o que é que você ganhou? Ganhei mais beijo, mais cheiro, mais colo, mais intimidade, mais tempo. Descobri que meu vizinho chamava Ricardo. Solomai Dima. Quando Deus foi criar todas as coisas, Ele disse: haja luz, haja, haja, haja. No sexto dia Ele não disse haja. Ele desceu e colocou as mãos. Porque a gente só sobrevive com toque. Isso é maravilhoso. A mulher tem várias partes erógenas, várias. E uma mulher é diferente da outra. Aliás, ela é diferente dela mesma, depende do dia do mês. Tudo muda. E a gente vai descobrindo, ela vai caminhando com a gente, né? Tem coisa que você não pode fazer. Cadê a rádio? 99.3. Não pode. Ela vai conduzindo. O homem tem 3 partes erógenas: o pênis, e o pênis. E a gente vai se descobrindo. Você não precisa de toque, precisa de abraço. O texto vai me dizer que Jesus viu a fé nas atitudes. O que você está disposto a sair por aquela porta, a quebrar, para salvar seu casamento? Vai quebrar esse relacionamento que vai te matar? Essa amante que ninguém sabe vai quebrar esse elo, esse pacto, essa obsessão por dinheiro, por sexo, por pornografia, não sei. O que é que você vai quebrar? Vai jogar fora uma senha, vai bloquear? Quebra! Eu prefiro ver o telhado quebrado e o paralítico andando. Eu olhar para ele e saber: quebrei, perdi alguma coisa, mas o que é mais relevante, está curado, está sarado, está andando, está vivo, está abençoado, está inteiro, está salvo. Imagina comigo 4 homens que trabalharam. Quando eles colocaram o cara na frente de Jesus, eles queriam que o cara fosse curado, é lógico. Aí Jesus olha para o cara e fala assim: está perdoado. Acho que os caras olhou e falou assim: ah, não. Só que uma casa que Jesus está nela, tem que ter o que, gente? Perdão. Olha para mim. Antes de Jesus fazer o milagre, Ele libera o perdão. Sabe por que muitas paralisias ainda permanecem? Por falta de perdão. Presos ao remorso, ao passado, chafurdados na lama de um rancor, de uma amargura, de alguém lá atrás, acumulando lixo, carregando malas pesadas. Entra no quarto com o cônjuge, não tem prazer, não se liberta, não se entrega, não sabe o que acontece, o cônjuge também não está sabendo, mas lá no fundo, alguma coisa ficou lá atrás. Jesus está me mostrando que, para que o paralítico ande, para a paralisia cessar, eu preciso primeiro liberar o perdão. Por isso, finanças paralisadas, vida sexual paralisada, intimidade, comunicação, tudo travado, e vai se arrastando, arrasta a família, arrasta o casamento, o relacionamento com os filhos. Não tem como a paralisia acabar antes do perdão. Gente, perdão não é sentimento. Ninguém acorda: gente, que vontade de perdoar. Segura. Me segura, senão eu vou perdoar todo mundo. Perdão é decisão. Nenhum relacionamento sobrevive sem perdão. Diga comigo assim: perda. Diga comigo: perda. A palavra em português perda, no diminutivo, é perdinha. No aumentativo, é perdão.
Perdão é uma perda grande. E ninguém aqui foi treinado para perder, a gente só quer ganhar. Pastor, mas não merece. Isso é perdão. Mas ainda dói. Isso é perdão. Olha para a minha mão. Perdoar. Perdoar. Perder no ar. Perdoar é perder no ar. É deixar voar. E você percebe que quando você liberta o outro, é você quem fica livre. Porque quem não perdoa, dorme com o inimigo todos os dias. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar, é reconhecer minhas imperfeições. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão que Ele me deu, é oferecer amor quando não se tem motivo para amar. A Bíblia diz na parábola do filho pródigo, que o menino pediu para o pai a herança. Ele falou: eu quero a minha parte da herança. Só que a gente não pede herança e não recebe herança de quem está vivo. A gente recebe herança de quem morreu. O filho pródigo em Lucas 15, ao pedir herança para o pai que está vivo, é como se ele dissesse: para mim o senhor já morreu, eu só quero a herança. Olha para cá. Ele matou o pai no coração. Ele matou o pai no coração. Aí um dia ele chega. Quando ele chega, o pai disse: gente, vamos fazer uma festa? Porque este meu filho estava morto. Quando você mata alguém no seu coração, quem morre é você. Eu estive na cidade de Stratford, na casa de William Shakespeare. Quando você chegar lá algum dia, entre no museu dele, está escrito bem grande na parede assim: guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Perdoar é rasgar a promissória para eliminar as cobranças. C.S. Lewis disse que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que você tem que perdoar alguém. Eu queria orar hoje para que o Espírito Santo te ajude. Jogar esse fardo fora. Tem gente aqui cansada de carregar o que você não deveria estar carregando. Se Deus não nos ajudar, se não for a graça, se não for o eterno, não dá. Não tem como com o meu esforço jogar fora esse lixo da minha alma. Talvez o seu coração esteja hoje como um aterro sanitário. O Espírito Santo hoje vai trazer cura para você. A última coisa que eu vejo no texto é que uma casa em que Jesus está é uma casa de milagres. A Bíblia diz que o homem levantou e ele ficou em pé. Jesus está na casa e o paralítico está lá. Porque uma casa que tem Jesus tem paralítico. Um barco que tem Jesus tem tempestade. A vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado. É muito mais um campo de batalhas do que um parque de diversões. O paralítico, ele vai estar na casa, de vez em quando alguma coisa vai se arrastar, de vez em quando alguma coisa vai se paralisar, de vez em quando teremos nossas crises, nossos problemas, nossas diferenças, de vez em quando haverá, mas se ele estiver lá, tem que andar. Eu não posso me conformar em estar com o meu relacionamento como está, há 5 anos, 8 anos, 10 anos, e nunca muda. É como se o remédio ficasse na prateleira e eu sentado em frente, morrendo, doente, porque não quero tomá-lo. Jesus está na sua casa? Posso colocar câmeras lá? Eis que estou à porta e bato. Se abrir, primeiro tem que ouvir. Ouviu? Abre. Abriu, eu entro. Eu vou entrar para ficar. E o ceiar ali é comer junto, é comunhão. Ele está dizendo: deixa eu fazer parte do processo. Não quero perfeição. Ele só quer que você permita que Ele trabalhe, para que os milagres aconteçam.
Eu termino em 5 minutos, olhe para mim. O que acontece quando Jesus entra numa casa? Muitas coisas podem acontecer. O último ponto aqui foi que um grande milagre aconteceu. Eu já vivi muitos milagres na minha vida. Eu por quase 2 anos lutei com a minha esposa num processo depressivo, onde eu ouvia várias vezes ela me mandando embora de casa. Ela não queria que eu ficasse em casa. Ela não queria ficar mais casada comigo. E foi justamente quando eu comecei a pregar para casais. Porque Deus te fere na área que Ele vai te usar. Deus te fere na área que Ele vai te usar. Não é o que te aconteceu, é quem você se tornou. Ninguém amadurece sorrindo. Talvez o processo que você está vivendo hoje ou viveu tenha a ver com as pessoas que você vai transbordar. Eu vivi muitos milagres. Meu casamento é um milagre. Nós somos um milagre. Mas um dia uma senhora me contou um milagre que eu quero compartilhar com você, e eu quero que isso fique registrado na sua mente. E ela pediu para que eu registrasse essa história dela em um livro e também colocasse no site da nossa igreja. E eu escrevi. A história dela mexeu muito comigo e eu queria compartilhar com você. Ela se chama Maria. Maria nasceu numa família pobre e a mãe dela morreu quando ela nasceu. Ela nem conheceu a mãe, não amamentou. O pai, muito pobre, pegou Maria e deu para outras famílias criarem. Eram 5 filhos, cada um com uma família, e havia revezamento de filhos. Foram criados para lá e para cá. Aos 12 anos de idade, Maria não sabia ler, não sabia escrever. E o padrasto batia nela, não deixava ela estudar e fazia ela trabalhar na roça. Ela resolveu estudar, então aos 12 anos, ela pegou uma lata, encheu de laranja lá na roça, andou 3 quilômetros a pé. Foi até a cidade, vendeu laranja, comprava lápis, caderno e ia estudar. Ela me contou que foi muito difícil os estudos. Quando ela completou mais de 20 anos, ela estava fazendo um trabalho voluntário na cadeia da cidade. Lá ela conheceu um cara. O cara já estava preso, ele ia sair no próximo ano. E aí, fazendo aquele trabalho voluntário da escola, de alfabetização e de literatura, ela acabou se apaixonando pelo cara e o cara se apaixonando por ela. E preso, está lá, presidiário. E ele disse para ela: Maria, quando eu sair daqui, casa comigo, eu juro para você que eu vou mudar de vida. Ela aceitou o desafio, 1 ano depois ele saiu e eles se casaram. Ele vendeu as armas, nunca mais teve confusão com a polícia. Ele melhorou de vida, depois de casar com ela transformou a história dele. Chegaram a comprar um supermercado na cidade. E com 5 anos de casados, eles descobriram que Maria não podia ter filhos. Ela ficava constrangida de ver o marido levando crianças para casa, brincando com os sobrinhos, levando outras crianças, ela não podia dar filhos. E um dia ela foi numa igreja chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando ela entrou na igreja, o pastor pregou a mensagem sobre Ana, a mulher estéril. Maria chorou o culto inteiro. No final da mensagem, o pastor citou o salmo que diz: Deus faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Ela nem saiu do banco, ela estava impactada. Pastor Crispim, da igreja presbiteriana, tradicional, igreja presbiteriana do Brasil, foi até ela e disse: por que a senhora chora tanto? Posso orar pela senhora? Que o senhor contou a minha história, eu sou como Ana, mas eu não posso ter filhos, eu nunca tive milagres. O pastor disse para ela: a senhora precisa convidar Jesus para a sua casa. Ah, mas eu sou religiosa, eu batizei mais de 70 crianças na minha religião. O pastor disse: não, eu vou ensinar a senhora o que é levar Jesus para casa. Conhecer Jesus de verdade, ter um relacionamento com Ele, e não com religião. Ela disse: eu quero Jesus. Marido da Maria, eu quero Jesus. O pastor disse: essa decisão de vocês dois gerou uma palavra profética. Um pastor tradicional da igreja presbiteriana olhou para ela e disse: pegue uma agenda e anota, daqui 1 ano a senhora vai dar à luz. Ela ficou impactada com aquilo. Ela nunca tinha visto aquilo. Ela batizou, ficou na igreja 1 ano depois, no mês que o pastor havia profetizado. O marido dela, mais a Maria, saíram correndo para o hospital porque a bolsa dela estourou.
ela foi dar à luz ao milagre que Deus havia feito na vida dela. Já tinha feito tratamento no Brasil inteiro, vários tratamentos, e nunca tinha resolvido. Agora, uma oração, uma palavra profética, ela dá à luz. Ela chega no hospital da cidade, estava fechado. Ela teve que viajar a uma outra cidade próxima. Um médico que não a conhecia, quando ela chega lá, era 6 horas da manhã de um sábado. Um médico, não conhecendo o processo dela, dá uma injeção para aumentar as contrações. Ele não sabia que o pente dela é colado, ela não pode ter parto normal. Eu não entendo disso, gente, ela só me contou. Presta atenção. O médico deu uma injeção nela, deixou ela com as enfermeiras e viajou. Ela ficou perdendo o líquido amniótico sábado, domingo, segunda. Ele chega terça de manhã. Você tem noção do que está acontecendo? Quem entende um pouquinho de saúde já sabe o caos que está. Maria deitada numa cama dando convulsão. Ela tremia, a barriga tremia e parava, como se a criança estivesse dando parada cardíaca e respiratória. O médico, em desespero, chama todo mundo e sai brigando com todo mundo, como se a culpa fosse dos outros. Leva ela para a sala de cirurgia. Ela disse para mim que sentiu ainda os primeiros piques ainda do bisturi, do corte, porque a anestesia não havia nem pego direito. Quando o médico retira o bebê, aquele silêncio. Ele teve que reanimar a criança. Com muito sacrifício, a criança chora. Ele pega, coloca o bebê em cima dela, ele debruça na cama e diz para ela assim: a senhora acabou de dar à luz a um milagre. Ela, com a voz fraca, ela diz: o meu pastor me falou que quem tem uma promessa de Deus não morre até que Deus cumpra a sua promessa. Ela chamou o pastor e disse: vou fazer igual a Ana fez, vou consagrar o meu filho a Deus. Quando o menino completou 3 anos, ela chega na igreja com o menino com o cabelo enorme. Ela fez o voto de Nazireu. Você pensa que ela não cortou o cabelo? O pastor disse: menina do céu, isso é coisa do Antigo Testamento, não precisa. Já fiz, pastor, já fiz. Aí aos 3 anos ela corta o cabelo, faz uma festa para 150 crianças. Deu bola, brinquedo, deu boneca, deu carrinho para todo mundo. Crianças só de creche, crianças de orfanato, nunca tinha ido na festa. Ela fez a festa, fez uma festona para as crianças. Pregou o menino, entregou na mão do pastor e disse: pastor, fala para Deus aqui, para todo mundo, que a partir de hoje não é mais meu. Fala para Deus aí. É dele, para ele levar, para ele usar, vai fazer o que ele quiser. Eu já entendi que não é meu. A partir daquele dia, internações, cirurgias, acidentes, problemas pulmonares e outros mais. Um monte de coisas. E aqui eu encerro. Um dia os pais desse garoto estavam viajando de férias. Ele estava com 5 anos. Estavam voltando de férias. Era madrugada, o sol não havia nascido, chegando perto de uma cidade chamada Goiás Velho. Dona Maria me contou em detalhes. Quando ele estava quase chegando em Goiás Velho, ele estava no meio de um comboio de caminhões. Haviam 5 caminhões carregados de gado. 3 caminhões na frente e 2 atrás. Ele só tinha conseguido ultrapassar 2 caminhões, estava bem no meio. O menino acordou com vontade de ir ao banheiro. Dor de barriga. O pai disse: não posso parar. Não posso parar, está de noite, está escuro, é madrugada. Os caminhões, já passei só 2, faltam 3. Eu estou no meio, é carga viva, não dá. E o menino desesperado, o pai teve que encostar. Quando o pai encosta, os 2 caminhões passam, vão embora. Ele estava no meio, agora já está atrás. O menino vai no acostamento e começa a assoviar. O pai diz: não vai fazer nada. Ele falou: não, já passou, não tem nada. O pai pega o menino com muita ira, coloca no carro e sai cantando, fritando os pneus. Quando ele faz a última curva, chegando em Goiás Velho, o sol nasce. Uma ponte bem estreita. Um boi grande que estava lá no pasto, ele pulou a cerca e ficou no meio da ponte. O primeiro caminhão bateu e parou. Os outros 4 caminhões engavetaram, entraram um dentro do outro. Havia muitos caronas, todas as pessoas morreram, mais da metade do gado. Quando aquele pai desceu do carro, que ele olhou aquela tragédia na pista, gado se arrastando, gado morto, gente morta, tudo misturado, ele não conseguiu sair do lugar, porque ele estava no meio. Dona Maria veio, desceu, sacudiu ele e falou: homem, eu não te falei que quem tem uma promessa de Deus não morre enquanto Deus não cumpre essa promessa?
Nossa família é uma promessa de Deus, esse menino é uma promessa de Deus. E ela deu uma palavra para ele, e ele que estava desviado da igreja, tinha voltado a fumar, estava bebendo, sabe o que ele fez? Voltou para a igreja, rapidinho, é presbítero da Assembleia de Deus. Aquela mãe, hoje ela é líder do ciclo de oração, e o menininho de 5 anos, sou eu, Mac Anderson, que vim aqui hoje para te dizer que quando Jesus entra numa casa, um milagre acontece. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Você pode se colocar de pé? Eu queria que você abraçasse seu cônjuge. O que você está achando difícil? Gerar? Salvação de um filho? Resolver esse problema financeiro? A cura dessa enfermidade? Só de estarmos aqui já somos um milagre. Você que chegou aqui esse final de semana pensando em tirar a sua própria vida, assim diz o Senhor, é Ele quem te deu a vida. Você vai voltar para viver, porque a sua família precisa de você. Você que entrou aqui com a aliança no dedo e o divórcio no coração, você vai rasgar esse papel do divórcio hoje. Você vai voltar para sua casa e vai dar mais uma chance para recomeçar, porque o Deus de milagres entra na sua família hoje. Ore pelo seu cônjuge.